Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um tema que tem gerado muita polêmica atualmente, que é a questão das cotas raciais nas universidades públicas do país. Bem, como é que a gente teve o primeiro contato com esse tipo de situação? A gente foi procurado por alguns alunos que já estavam em vias de concluir a graduação, no caso aqui na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e esses alunos nos relataram que estavam sofrendo um procedimento chamado de comissão de sindicância, que foi uma comissão instaurada pelo reitor da UFJF com o objetivo de investigar denúncias anônimas acerca de supostas fraudes no sistema das cotas. Diante desse intenso movimento que vem acontecendo não só na UFJF, como em outras universidades, o nosso escritório resolveu se aprofundar no estudo do tema justamente para poder representar da melhor forma possível os alunos que estavam passando por esse tipo de situação. Com base nessa procura, a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre as principais dúvidas que a gente tem recebido sobre a questão das cotas em universidades públicas. A reserva de vagas em concursos públicos e em vestibulares atualmente ela é destinada para candidatos pretos, pardos ou indígenas. Desde a instituição das cotas em concursos e em vestibulares, a legislação brasileira trouxe como principal critério a autodeclaração, documento pelo qual o próprio candidato se autodeclara como pardo, preto ou indígena e, portanto, diz que tem direito àquela reserva de vagas. A criação dessas comissões de heteroidentificação acaba abrindo margem para um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando em relação ao sistema de cotas atualmente, que é acerca de quais os critérios que vão ser utilizados para essa comissão verificar se as autodeclarações condizem ou não com a verdade. Atualmente, a resolução que trata do assunto fala que a comissão vai verificar o fenótipo do candidato. O grande problema é que não são estabelecidos qual exatamente é o fenótipo esperado para cada um dos tipos de grupo. Não se fala o que se espera de cada candidato, quais requisitos ele deve comprovar perante essa comissão para que ele seja enquadrado ou não como cotista. E com isso surge mais um grande problema. Justamente pela ausência desses critérios, a gente dá margem a uma enorme subjetividade por parte daqueles que estão avaliando. Isso por quê? Justamente por não terem sido criados esses critérios, cada pessoa componente dessa comissão, ela julga de uma maneira diferente da outra. Então, para uma pessoa, aquele indivíduo pode ser enquadrado como pardo, por exemplo, enquanto que para outra pessoa, aquele indivíduo certamente é um indivíduo branco. Inclusive, essa é uma situação tão complicada que a gente teve aqui no escritório uma candidata que participou de 2 processos seletivos da mesma banca organizadora, sendo que em um deles ela foi considerada como parda pela comissão de heteroidentificação, enquanto que no outro ela foi eliminada acusada de fraude na autodeclaração. Justamente por conta de situações como essa que é tão importante a gente debater esse tema. Outra questão muito problemática em relação às cotas diz respeito ao momento em que o candidato é avaliado segundo a sua autodeclaração. Por que eu estou falando isso? Atualmente, por conta de diversas denúncias nas universidades públicas, a gente percebe que vem acontecendo um movimento de investigação por parte dos próprios alunos acerca de possíveis autodeclarações prestadas de forma falsa. Em outras palavras, candidatos que supostamente tentaram fraudar o sistema de cotas das universidades públicas. Com isso, diversas denúncias foram enviadas para as universidades que passaram então a avaliar as autodeclarações prestadas. E é aqui que reside o maior problema. A gente tem alunos que já estão em vias de se formar, que estão sendo avaliados não segundo os critérios de quando eles ingressaram na universidade, mas segundo novos critérios criados pelas universidades. A título de exemplo, a UFJF estipulou, na sua última comissão de sindicância, 3 critérios para verificar se os alunos que foram denunciados se enquadrariam ou não no sistema de cotas. O primeiro deles é a questão do fenótipo, o segundo a questão da ascendência direta por parte de pai ou mãe, ou seja, se o indivíduo é filho de indivíduo preto, pardo ou indígena, e o terceiro, se o indivíduo possui um histórico de preconceito na sua vida, se ele já sofreu em algum momento preconceito em decorrência da sua cor. Qual que é o problema disso? Quando esses alunos ingressaram nas universidades há 3, 4, 5 anos atrás, não existia nenhum desses critérios.
Muito pelo contrário, o único critério que existia era justamente o da autodeclaração, pelo qual o candidato se autodeclarava como preto, pardo ou indígena perante um funcionário ou um servidor público da universidade. Em relação a esses alunos que estão sendo investigados, mesmo já estando em vias de concluir a universidade, é muito importante que a gente avalie quais os critérios que existiam quando eles ingressaram na universidade, de forma que não sejam aplicados critérios criados de forma posterior. Um outro mecanismo que tem sido muito utilizado pelas instituições públicas atualmente é o da instauração dessa comissão de heteroidentificação no momento da matrícula, de forma que seja possível verificar antes do início das aulas se os candidatos que se autodeclararam o fizeram de acordo com a realidade ou não. No caso da UFJF, por exemplo, os alunos podem recorrer 2 vezes nos casos de indeferimento da matrícula. O primeiro recurso é direcionado para a própria comissão de verificação, enquanto o segundo recurso é direcionado para o Conselho Superior da UFJF. Contudo, mesmo nos casos em que é indeferido na via administrativa, os candidatos podem recorrer à via judicial. O sistema de reserva de vagas em concursos públicos e universidades certamente constitui uma importante ferramenta para a diminuição das desigualdades e ampliação do acesso às universidades públicas. Contudo, é muito importante que sejam criados critérios muito bem estabelecidos para que ninguém seja prejudicado.